Inclusive, o presidente da República relativizou e minimizou os pequenos furtos no Brasil. A gente tem esse trecho, acompanhe. Quisera Deus se a gente pudesse garantir aqui no Brasil pelo menos um prato de comida todo santo dia para os filhos de milhões e milhões de brasileiros que muitas vezes são presos e são violentados porque entraram numa padaria e roubaram um pãozinho. Porque muitas vezes entraram numa farmácia e pegaram um remédio que possivelmente estivesse precisando. E muitas vezes essas pessoas são presas, ficam meses presos, e muitas vezes não tem advogado, muitas vezes não vai o juiz, e essas pessoas ficam lá sem ter ninguém para cuidar deles. Lula minimizando os pequenos furtos no Brasil. Eu vou acionar o Thiago Pavinato, nosso jurista. Ele disse o seguinte: são presas pessoas e violentadas porque cometeram furtos em padarias e farmácias. É possível relativizar isso? Olha, Caniato, o responsável pelo sistema carcerário é o Estado. Se o Estado não quiser ser responsável pelo sistema carcerário, ele privatiza. Então, como dizem na minha terra, Itapira, ou caga ou sai da moita. Não dá para ele se lamentar do tratamento do sistema carcerário e manter o sistema carcerário estatal. Segundo ponto, se ele tem dó daquele que entra numa farmácia para pegar um remedinho que a pessoa precisa, é porque o Ministério da Saúde, que é um dos maiores orçamentos deste país, não distribuiu o medicamento para as redes do Sistema Único de Saúde. E vale lembrar que este governo teve o tempo da carreta furacão, que foi o gabinete de transição, depois entrou o PT no governo, e o que aconteceu? O Ministério da Saúde perdeu mais de 20 milhões de doses da vacina do Covid, porque não distribuiu, não soube distribuir, não fez a logística. Mandou incinerar 30 milhões de comprimidos de anticoncepcional. Por quê? Porque esqueceu de distribuir, não fez a logística. E doou centenas de milhares de doses de remédios de DSTs para Cuba. Então, se uma pessoa furta uma farmácia, é porque o governo, o Ministério da Saúde, não está cumprindo seu papel. E se a pessoa, ela entra na farmácia para comprar um pãozinho, para roubar um pãozinho, para furtar um pãozinho, seja lá o que for, é porque este governo não está fazendo direito porra do Bolsa Família. A gente não viu a desinformação nessa semana do Ministério do Desenvolvimento Social, que tirou 2 milhões de famílias. Pegou, excluiu 2 milhões de famílias do programa do Bolsa Família. Não eram 700 mil? São 700 mil a menos do que no mês de junho. Mas o governo anunciou que 1.300.000 famílias foram incluídas. Logo, se o governo Lula incluiu 1,3 milhão e o total é 700 mil menor de um mês para outro, quer dizer que 1,3 milhão substituiu o 1,3 milhão que já existiam e perdidos 700 mil, 2 milhões de famílias foram retiradas por incongruências, por terem renda, por não necessitarem, por serem incompatíveis com o programa Bolsa Família. Logo, se o governo teve este trabalho hercúleo de achar 2 milhões de famílias que não precisavam do programa e alijou essas 2 milhões de famílias do Bolsa Família, por que não gastou? Não teve o mesmo empenho, não teve o mesmo afinco, a mesma força de vontade para achar todo aquele que precisa roubar um pãozinho. Por quê? Eu me pergunto por quê.
Se tem alguém que passa fome, Lula, é porque o seu Bolsa Família alijou 2 milhões de famílias do Bolsa Família. E se tem alguém que sofre nos presídios, é porque o senhor não decide se caga ou sai da moita e tem que privatizar, então. Porque se o Estado não dá conta, por que o senhor quer fazer? Para que as pessoas continuem sofrendo? E se as pessoas roubam um medicamentozinho? É porque o seu Ministério da Saúde é uma catástrofe. Logo, a sua presidência é uma catástrofe. A sua presidência é uma catástrofe. Nem temos 7 meses completos de governo e o senhor já ficou mais de um mês fora. Eu diria que o senhor está visitando o Brasil nesse momento e não governando o Brasil. A solução não é minimizar pequenos furtos. Muito embora, Caniato, na faculdade de Direito a gente aprende a seguinte máxima jurídica: quem pode o mais, pode o menos. Logo, se Lula normaliza os pequenos furtos, tirem as suas conclusões. Pois é, vamos continuar girando esse destaque com os nossos comentaristas. Vamos a Brasília. José Maria Trindade. Zé, você se lembra que no ano passado o presidente Lula já tinha minimizado a situação dos jovens que eram presos? Ele fez esse alerta. Muitos jovens estariam sendo presos porque roubam celulares. Ele minimizava essa situação como se isso não fosse algo muito grave. Agora, na mesma linha, nesse discurso, dizendo que jovens estão sendo presos e violentados porque roubam um pãozinho na padaria ou então remédio na farmácia. É preciso que alguém oriente melhor Lula em relação aos discursos, Não conhece a realidade do Brasil. Recentemente eu vi um comentário aí de uma analista sobre o Brasil. Eu falei, mas que país é esse? De que país ela está falando? É a mesma coisa do Lula. O país está atravessando uma epidemia de violência. O governo federal está devendo uma ação muito séria de combate à violência no país. E essa história de roubar pãozinho na padaria, isso não existe. Isto não existe. São criminosos. Todos são criminosos. E é exatamente o contrário do que Lula está dizendo. Eu converso com policiais que dizem o seguinte: olha, José Maria, eu já prendi a mesma pessoa 8 vezes e encontro com ela nas ruas. Então, o que está acontecendo é exatamente contramão, é exatamente o contrário disso aí. Os policiais estão realizando o que eles foram treinados para fazer, prender. E nas audiências de custódia, soltam. Não tem ninguém que roubou o pãozinho preso, não que não mereça, porque não fica. Mas não é só pãozinho, não. Até crimes mais graves. Criaram no judiciário brasileiro, e vindo daqui do Supremo, a ideia de que o Brasil encarcera muito. A notícia nova da semana é que o Brasil está chegando a 1 milhão de encarcerados. Onde já se viu, estão encarcerando demais. Não, tem que combater o crime. Tem que mostrar que não vale a pena ser criminoso no Brasil. Minimizar irregularidades é fazer uma reforma ministerial para dar lugar ao Centrão, como antigamente. Você não chega a resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Ou seja, o resultado será o mesmo do Mensalão, o mesmo da Lava Jato. Porque é divisão do Estado, loteamento, para quê? Ninguém está disputando o espaço na esplanada para fazer um ótimo trabalho pelo país. Ninguém está disputando aqui a esplanada dos ministérios para fazer bem ao país, para desenvolver um projeto. A disputa é por poder, e poder tem retorno. Se fala a linguagem do dinheiro aqui na política nacional, essa é a realidade. Então, minimizar esse tipo de comportamento e flertar com crime qualquer que seja ele, vai na contramão da realidade. Todos os programas exitosos de segurança pública partiram exatamente do rigor. É aquela história da janela quebrada. Se quebraram a sua janela, conserte no dia seguinte, na primeira hora, para demonstrar que você quer a janela inteira. É assim.
e de tolerância zero, de que qualquer crime, qualquer que seja ele, será punido, naturalmente, levando em consideração o rigor de cada crime, de cada condenação. É para isso que existe a dosimetria, é para isso que existe a lei. Então, minimizar crime é minimizar o que pode acontecer depois. Volto a dizer, é a mesma história desta reforma ministerial para acomodar o Centrão na esplanada dos ministérios. É repetir o que não deu certo. Trazendo as análises dos nossos comentaristas, presidente Lula relativizando, minimizando os pequenos furtos no Brasil. Seguimos com a análise de Cláudio Dantas em Brasília. Dantas, queremos ouvi-lo. Olha, Daniel, poderia ficar restrito aqui ao próprio Código Penal, que prevê já a exceção aí do crime famélico. Mas no caso do Lula, relativizar pequeno crime, para ele, não é muito diferente do que relativizar grandes crimes. Ele relativizou os crimes contra a democracia cometidos pelo Nicolás Maduro. Aliás, chamou tudo de narrativa. Narrativa, 7,5 milhões de deslocados, mais de 10 mil mortos, outros, temos lá pelo menos 15 mil presos políticos, 900 deles condenados em processos sumários, até onde a Human Rights Watch pôde acompanhar, pôde monitorar, porque agora também está proibida de fiscalizar esses crimes. O mesmo Lula também, que relativiza os crimes de corrupção cometidos aí ao longo de décadas, e vários deles na última década revelados pela própria Lava Jato, né? A gente está vendo uma relativização de todos os crimes. Especialistas, o Zé citou bem aqui, os policiais que tem ali, estão na ponta nesse combate diário aos crimes, eles dizem que esses pequenos crimes são a porta de entrada. É igual quando você começa ali, fuma uma maconhazinha e tal, tá tudo bem, beleza, daqui a pouco você tá usando a cocaína, e aí daqui a pouco você é um viciado, com crack, com outras substâncias. É a porta de entrada. Pequenos crimes é a porta de entrada. Se você não tem nenhum tipo de punição, seja ela do ponto de vista pedagógico, né, aí com aplicação pedagógica, se você não tem nenhum tipo de presença do Estado para reprimir pequenos crimes, você vai ter de lidar com grandes crimes, com médios e grandes crimes. A gente já tem um problema de relativização de grandes crimes aqui. Você não vê gente poderosa presa, por exemplo. Você não vê nem grandes empresários. Você teve ali um hiato, né? Quando a Lava Jato prendeu grandes empresários. Depois está todo mundo solto. Você não teve políticos também ali naquele ato, agora já estão todos soltos. Então, assim, os poderosos, os grandes crimes, aliás, os crimes não só de grande complexidade, mas de grande monta, né? Nós, quando falamos de Petrobras, de Petrolão apenas, nós falamos aí de 14 bilhões de reais, pelo menos. Então, os grandes crimes já foram todos relativizados. Para relativizar o pequeno, tá tudo certo. Daqui a pouco, é melhor liberar logo tudo, né? Anula aí qualquer tipo de restrição e libera geral, porque a gente está, né, numa situação já bastante complicada, e não há muito o que dizer, né, para além disso. É isso, o presidente da República minimizando os pequenos furtos no Brasil. Ele disse que pessoas estão sendo presas porque roubaram um pãozinho na padaria ou remédio na farmácia. A gente vai escutar, inclusive, o comentário do Cristiano Beraldo depois do intervalo. É muito rápido o intervalo, 2 minutinhos, conta no relógio. Seguimos com mais análises e opiniões. Tratávamos antes do intervalo comercial de uma declaração do presidente Lula que minimizou os pequenos furtos no Brasil. Disse que brasileiros estão sendo presos porque roubaram um pãozinho na padaria ou então remédio na farmácia. Quem não comentou ainda é o Cristiano Beraldo, conectado ao vivo aqui com a gente. Beraldo, Lula de tempos em tempos faz esse tipo de sinalização, minimizando crimes, roubos, furtos. Que sinalização é essa? Até a sinalização de que ele tem uma visão absolutamente rasa em relação ao Brasil e tem essa mesma visão rasa em relação ao contexto internacional.
Não se pode negar que Lula é um homem de sorte. A sorte o levou à presidência da República, a sorte permitiu que ele voltasse agora como presidente, mas ele não se aprofunda nos temas, ele não se aprofunda nos problemas. Lula, que tem uma origem pobre, viveu na pobreza e, assim que pôde sair desta condição, passou a viver na riqueza sem olhar para trás. A gente precisa lembrar que logo que ele saiu da presidência da República, passou a faixa para Dilma, saiu uma notícia que ele, no seu primeiro compromisso internacional, era para dar uma palestra, provavelmente para o Odebrecht, eu não me lembro, ele pediu um menu de travesseiros, porque ele já não dormia mais em qualquer travesseiro. Era hotel 5 estrelas, jato particular e menu de travesseiros. Então ele não vive em conexão com a realidade, nem do Brasil, nem do mundo, ainda mais agora, fechado ali no Palácio da Alvorada, com Janja. Aliás, Janja, essa figura tão presente, a gente vê ele nesses eventos oficiais e a Janja está ali do lado, né, fazendo sombra ao Lula. Enfim, o que acontece? O problema desse roubo é que ele traduz, o chamado pequeno roubo traduz a atual dinâmica social do Brasil. Não é aquele pai de família que estava trabalhando de sol a sol e de repente ficou sem emprego e aí diz, olha, eu preciso aqui de um ato de desespero, eu vou ali na farmácia roubar o remédio que meu filho precisa. Não é disso que se trata. Esse tipo de atividade criminosa retrata o ambiente em que esta geração de jovens foi criado. O ambiente em que, nas áreas de seu convívio, o poder paralelo domina. E a criminalidade está ali presente na calçada de casa. Roubar é uma profissão. Roubar, traficar, traz status para dentro daquela sociedade que essas pessoas vivem. Cometer crimes de maior dimensão, controlar uma facção criminosa, é o acesso ao luxo. Por quê? Porque através das escolas, das universidades, através das políticas públicas, através daquilo que depende do governo oferecer à sociedade para que ela possa prosperar, as pessoas já entenderam que não alcançarão aquilo que desejam. E esta dinâmica social é que importa para o Brasil. Mas Lula não quer nem saber disso, nem tratar disso. Lula só quer olhar de forma superficial a esse problema tão grave da sociedade brasileira.